Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim trazer uma lista de 7 filmes pra vocês verem aí nessa quarentena. Foram 7 filmes que eu vi nos últimos dias aí de quarentena, eu tenho feito bastante coisa, inclusive eu já fiz um vídeo aqui falando pra vocês, dando algumas dicas de algumas coisas pra vocês fazerem também aí nesse tempo livre. E uma delas, né, uma pequena parte até poderia estar vendo mais filme, mas eu gosto bastante, mas pronto, tô tentando equilibrar, né, pra gente dar conta de tudo, mas então eu vim trazer algumas opções de filmes que eu vi e que eu gostei aí nesses últimos dias, então quem sabe de repente algum desses filmes aí possa te agradar e você possa ver pra poder se distrair um pouquinho aí nessa quarentena, tá? Então vamos lá, a primeira opção é O Homem Invisível. Eu vi esse filme mais recentemente e eu confesso que assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver filme de terror, filme de suspense, muito assim, porque eu tenho um probleminha com essas coisas. Mas assim, não é filme de terror, é nada disso, tem nada a ver. Mas umas pessoas mais sensíveis, com certo tipo de conteúdo, pode ficar um pouco mais fragilizado nesse momento. Mas não tem nada de terror. É simplesmente um cientista que ele tá sempre acostumado a ter tudo, ele é muito rico e sempre ele que deu o pé na bunda das namoradas, né? Nunca ele foi largado. E ele tinha um relacionamento abusivo, né, com a esposa, então ele maltratava muito ela e ela decide fugir de casa para poder sair daquela situação, sendo que ele, como é um cientista, ele já estava há muito tempo estudando como se tornar invisível e ele acaba forjando o seu suicídio e voltando para atormentar a namorada. Mas na verdade ele ainda tá vivo, ele apenas tá invisível. Então no início o pessoal acha que ela tá louca, ninguém acredita nela, e ela decide resolver isso por conta própria. Então assim, aquelas cenas que você não vê nada, sabe, tudo acontece, essa parte assim pra gente mais sensível assusta um pouquinho, mais pra quem tá acostumado com coisas piores isso não vai ser nada. Então achei é um filme ok, é um filme tranquilo pra você ver, né, não tem nada de muito especial, mas é uma opção aí tranquila e boa pra você ver aí na sua quarentena. O segundo filme é The Good Liar, que é A Mentira Perfeita. Eu gostei muito desse filme. Eu achei, assim, de uma genialidade tudo aquilo. Tipo, no início você meio se surpreende, você fica com uma raiva, tipo, como pode ser tão burra, sabe? De acreditar nisso e tal, mas no final aquilo dá uma volta que você nem acredita. Mas pra resumir, sem dar muito spoiler, é um senhor já de idade, 60, 70 e poucos anos, que ele gosta de dar golpes em mulheres. Então ele tá muito rico às custas dos golpes que ele dá. E ele conhece uma mulher, a princípio muito frágil, a princípio dando muita confiança e tudo mais. E ele acha que ele vai dar o golpe da vida dele, né, porque a mulher era viúva, tinha muito dinheiro também e tal. O final é surpreendente, eu gostei bastante, então não vou falar mais não, senão eu vou dar spoiler e não vale a pena, né. Então, A Mentira Perfeita, The Good Liar, muito bom. A terceira opção se chama The Postcard Killings, eu não sei o nome dele em português, eu não sei se já foi lançado no Brasil ou não. Todos esses filmes que eu tô falando são filmes recentes, tá, gente, então por isso que eu não sei se você vai encontrar a versão em português, tá? Eu sempre vejo em inglês. The Postcard Killings. Gostei bastante também do filme, a proposta e tudo mais, mas tem umas cenas um pouco mais fortes, repito, pra quem é um pouco mais sensível, por exemplo, eu sou muito sensível com essas coisas de morte, de sangue, enfim, de espírito, essas coisas eu não gosto. Então tem aí umas cenas de morte, aparece assim alguns corpos e tal. Então essa parte assim você faz como eu, se tapa, se você é mais fraco, né? Se tapa, fecha o olho e depois volta a ver, mas dá pra ver tranquilamente. Ele também é surpreendente, assim, no início você fica meio achando que é uma coisa e depois no final você vê que é outra. Tem uns errinhos ou outros, assim. Eu, particularmente, eu sou um pouco crítica com essas coisas. Eu vejo muitos detalhes, assim. Às vezes eu fico um pouco irritada com alguns filmes que não prestam atenção em alguns detalhes. Mas pronto, né? Não é, já vi piores, não... Tem algumas coisinhas, mas não é nada demais. Mas, resumindo, um ex-detetive de Nova York, já é aposentado e tudo. Ele tem uma filha jovem, ela se casa, recém-casada, e ele e a esposa dão uma viagem para a Europa. E nessa viagem ela morre, ela e o marido dela. Os dois são assassinados por uma pessoa que é o matador do cartão postal. O que ele faz? Sempre antes dele matar,
ele envia um cartão postal para um jornalista daquele país. Então ele fez várias matanças pela Europa, né? E a filha dele e o genro foi um deles. Então aconteceu em Londres essa matança. E o mais engraçado é que eles matam, eles tiram todo o sangue da pessoa e depois deixa o casal em uma pose diferente, como se fosse uma pose de alguma pintura ou de alguma escultura. Ou seja, é alguém que é ligado à arte, é alguém que entende daquilo que está fazendo. Então todas as matanças que aconteceu era ligada a isso. Tinha um cartão postal e tinha uma pose de alguma coisa. E esse pai, né, ele sabe disso, ele vai lá para Londres, ele espera um tempo para poder ver se o pessoal descobre alguma coisa, mas ninguém descobre e ele tenta investigar por conta própria. Então ele contrata um jornalista escandinavo para poder o ajudar. Ele vai depois pegando pistas assim de todos os países para poder tentar montar esse quebra-cabeça até que chegue nessa pessoa que matou a filha dele e também outras pessoas, e até mesmo para poder tentar evitar que outras mortes aconteçam, né? Então, nesse meio tempo que ele está pesquisando aí, acontecem outras mortes, outros cartões postais são entregues, ele vai pesquisando até encontrar os assassinos. O filme também dá para entreter um pouquinho aí nessa quarentena. A outra opção se chama Lost Girls, também não sei se já tem uma versão em português, seria Mulheres Perdidas, Meninas Perdidas, não sei. Esse filme é baseado em um fato real, uma história real que aconteceu nos Estados Unidos. Bom, não é um tipo de filme que eu gosto porque eu detesto filmes que não tem final, assim, concreto, quem foi e tal. E esse é um filme que não tem um final concreto, tá? Não descobre quem é a pessoa daquilo tudo, né? Que matou, que fez aquilo tudo. Mas eu acho um filme interessante, abre bastante os olhos em várias coisas. Então, resumindo, né? Uma menina desaparece, ela era garota de programa, a mãe tinha 3 filhas, né? Ela era mais velha, a mãe escondia isso das outras filhas. Um dia eles marcaram dela jantar na casa da mãe, ela nunca apareceu. A mãe até achou que ela não queria, não foi porque não queria, mas depois os dias foram passando, ela foi percebendo que realmente alguma coisa tinha acontecido. E como a polícia, né, como sempre, não como sempre, mas pronto, em alguns casos é mais complicado, demora mais tempo, não conseguiu resolver, estava demorando muito resolver, ela resolveu por conta própria tentar descobrir alguma coisa, se juntou com outras mulheres também que tiveram filhas, primas, sobrinhas, enfim, também mortas, muito possivelmente pela mesma pessoa, pelo mesmo grupo, que eram mortes que as meninas simplesmente desapareciam, eram todas prostitutas, e nessas investigações foram descobrindo corpos dessas meninas, muitas delas com sinais muito parecidos, então que levava a crer que era a mesma pessoa que matou, até que também, depois de algum tempo, ela descobre também o corpo da filha, né? Ela chega muito perto de achar, né, quem foi a pessoa que cometeu esses crimes. Inclusive ela tinha pistas, mas a polícia nunca achou nada muito concreto para poder incriminar a pessoa. E assim como a realidade, né, até hoje esse caso não foi resolvido, não se encontrou. Tem aquela pessoa que eles acham que foi o assassino, mas não tem nada comprovado que tenha sido ele. Então, pronto, é um filme também bom, eu gostei bastante de ver, apesar de não ter tido um final, mas é um filme também que abre um pouco os olhos até mesmo para algumas situações que é muito comum acontecer, tanto é que é um fato real que aconteceu, né? É preciso ter muito cuidado, tráfico humano, tráfico de órgãos. Então, esse filme não retrata exatamente isso, é um outro tipo de assassinato, mas a maneira que ela assumiu lembra um pouco esse tipo de crime que é muito comum e é o crime que mais gera dinheiro no mundo, que é o tráfico de mulheres, né? Então, eu gosto de ver também esse tipo de filme para poder abrir também um pouco a mente e pronto, aprender também com os erros dos outros é sempre bom, né? Então, fica aí mais uma opção para vocês. Uma outra opção de filme é um filme que ganhou vários Oscars no ano de 2019 e eu demorei um tempo para poder ver. Pode ser que você já tenha visto, mas se não, eu recomendo, que é o filme Parasita, que é um filme coreano, é um filme bem diferente. Eu normalmente não vejo filme assim, coreano, japonês, assim, não é um tipo de filme que eu gosto, mas esse eu gostei bastante, assim, mostra uma outra realidade, né, de pessoas de classe baixa, lá da Coreia e tudo mais, e e é muito engraçado que a família é uma família pobre, e eu não vou trazer aqui spoiler, né, mas pronto, é uma família muito pobre,
época não tinha muitos acessos e tudo mais, mas é uma família muito esperta, sabe? Uma família muito esperta que acaba por todos eles conseguirem trabalhar para uma família muito rica, todos eles ganharem muito dinheiro, só que algumas coisas complicadas acontecem no meio do caminho e pronto, é o que eu posso dizer sobre esse filme. É um filme bem bacana, muito bem produzido, a história é muito boa, muito bem contada. Eu gostei bastante do ator que ganhou o Oscar, né? Então se você ainda não viu, recomendo aí Parasita. Agora um filme mais leve, para descontrair, mais de comédia, se chama Holly Slept Over. É um filme de comédia também, que conta a história de um casal que tá casado e que tá tentando ter filho, mas tá difícil aí, né? Já estão tentando já há bastante tempo. E a situação complica quando uma antiga colega de universidade dela manda uma mensagem depois de muitos anos sem se falarem, dizendo que ia estar na cidade que queriam se ver. Ela então fica na dúvida, se convida, se marca alguma coisa com essa amiga ou não, e ela acaba mandando uma mensagem convidando a amiga para passar esse final de semana na casa dela, né, dela e do marido. E a situação aí complica porque nesse meio tempo descobre-se que elas tiveram um relacionamento homossexual na época da universidade, e aquilo ali fica complicando, tem ciúme, tem várias coisas, tem umas coisinhas assim, que eu não posso dizer que senão eu dou spoiler, mas é um filme bem engraçado, bem divertido, pra poder ter aí uns dias mais leves. Então quem gosta aí da parte de comédia romântica, eu recomendo esse filme. Bom, e esse último filme que eu vou recomendar é mesmo assim, se você não tiver nada pra fazer, não tiver nenhuma opção de filme, aí você vê esse filme. Eu achei um filme um pouco confuso, algumas partes não batiam muito, mas assim, pra você se divertir, né, dá pra você ver, que se chama Spencer Confidential, tá? É um ex-policial, ele é preso porque ele bateu simplesmente no chefe dele. O chefe dele, ele tava envolvido em algumas coisas mais complicadas, em algumas mortes, né, que ele achava. Ele também batia na esposa e tudo mais. Ele foi lá tirar satisfação com ele, acabou batendo, foi preso. Depois de algum tempo ele saiu. Ele já ia sair para outra cidade para tentar viver a vida dele. Mas nesse meio tempo aí, no dia que ele sai, acontece um outro assassinato. E ele começa a querer investigar também, porque ele não achava justo. A pessoa que morreu era uma pessoa que não fazia muito sentido, não era uma pessoa que parecia que era corrupta. Enfim, ele acaba por chamar o ex-treinador dele de boxe, um outro rapaz que esse treinador estava treinando, que estava morando na casa dele, para poder ajudar a desvendar esses crimes. Então eles começam a pesquisar várias coisas até que conseguem provar. Depois esse cara morre também, né, esse chefe dele. Depois eles conseguem começam a investigar o que estava acontecendo ali dentro da polícia. Havia muita corrupção dentro da polícia, até que ele consegue chegar aí um denominador comum de quem era a pessoa responsável aí por toda essa trama que estava acontecendo. Tem umas coisinhas um pouquinho confusas no meio do caminho, mas é um filme que dá para entreter. O ator é um ator bom, eu gosto dele, mas ele sempre faz esse tipo de filme, assim, não é aquela ação boa que a gente tá acostumado, é aquela ação meio comédia, meio... porque assim, o filme não fica muito bem definido. Tem cenas que eles querem colocar comédia, tem cenas que eles querem colocar ação, então fica um pouco confuso, assim. Mas, como eu falei, né, pra entreter em um dia de quarentena, quando você não tiver mais nada pra fazer, é um filme ok, é um filme que dá pra ver. Tá bom, gente? Então, essas foram as opções aí de filmes que eu vi nos últimos dias, né? A gente sempre tenta ver aí filmes novos pra poder se distrair. Eu gosto bastante de ver filme. Esses foram os últimos que eu vi. Espero que vocês tenham gostado das opções. Se você já viu algum desses filmes, diz aqui pra mim. Me diz qual você gostou, qual que você menos gostou, qual que você recomenda também. E me diz como que tá sendo essa quarentena, o que você tem feito, vendo filme, estudando. O que você tem feito aí nessa quarentena, gente? Diz aí, que é bom que você dá mais ideias aqui pra mim, pros coleguinhas aí que vão ler os comentários, né? É sempre bom um estar incentivando o outro, dando opções pra gente poder não se fartar, né? E não ficar aí tão deprimido, tão triste, porque isso a gente não quer, né? A gente tá passando por um momento tão complicado e ficar aí deprimido em casa é o que a gente não quer. Então por isso que eu vou tentar trazer aqui pra vocês opções de coisas pra se entreter e tudo mais, tá bom? Então é isso, não esqueça do joinha, tá bom? Se inscrever no canal aqui embaixo se não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau!